Bem, gente, dando continuidade aqui no canal, nós iremos falar um pouco agora do processo eleitoral da CIPA, né? Meu nome é Pascale Cavernes, eu sou da Ampliar Consultoria e vou falar agora um pouco do processo eleitoral da CIPA, certo? O empregador ele convoca a eleição para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA, ou seja, quem faz toda a movimentação, quem organiza toda a parte burocrática, a parte da organização do processo eleitoral da CIPA é o empregador, ele que se movimenta para isso, entendeu? A empresa estabelecerá mecanismos para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria, ou seja, a empresa tem que comunicar ao sindicato da categoria que vai acontecer um processo eleitoral de CIPA dentro daquela empresa. E os funcionários também devem ser avisados desse processo eleitoral. O presidente e o vice-presidente e dentre os seus membros, ele terá um prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso para formar a comissão eleitoral, que é aquela comissão, que é a CE, que ela vai ser responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral dentro da empresa, correto? E já nos estabelecimentos onde não houver a CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa mesmo, correto? Como é que se dá esse processo eleitoral, né? O processo eleitoral, ele observará as seguintes condições: publicação e divulgação de edital em locais de fácil acesso e visualização no prazo de 45 dias antes do término do mandato, ou seja, a empresa ela tem que divulgar aquele edital e ela tem que deixar exposta para visualização num prazo de 45 dias, no mínimo de 45 dias antes do término daquele mandato, correto? As inscrições e eleições individual, sendo que no período mínimo de inscrição será de 15 dias, ou seja, tem que ser pelo menos 15 dias para as pessoas que têm interesse em fazer a inscrição da eleição e a eleição individual, né, ela tem a oportunidade de fazer. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setor ou local de trabalho, com fornecimento de comprovante, ou seja, do chefe a pessoa que faz a limpeza, lá de cima até embaixo, todos, eles têm a liberdade todos eles têm a liberdade de fazer a inscrição para a eleição, correto? E todos eles também têm o direito de receber o comprovante de que fizeram a inscrição. E um ponto importante também é a garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição, ou seja, todo mundo que se inscreveu para participar da eleição da CIPA, eles estão com emprego garantido até aquele processo, correto? Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato anterior, quando tiver, certo? Quando houver CIPA. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e horários que possibilite a participação da maioria dos empregados. Ou seja, se é importante que a empresa coloque a realização da eleição no dia inteiro, ou se a empresa tem 3 turnos, ela tem que dar um jeito de colocar nos 3 turnos, tem que dar possibilidade para os trabalhadores dos 3 turnos participem dessa eleição, certo? Não é porque fulano está trabalhando no turno noturno que ele não vai ter a oportunidade de participar da eleição, não. A empresa tem que dar possibilidade, tem que dar oportunidade para que todos eles participem dos 3 turnos de trabalho, certo? O voto é secreto, a apuração dos votos em horário normal de trabalho. Gente, tudo o que acontece na CIPA, seja reunião, seja reunião extraordinária, tudo tem que ocorrer no horário normal de trabalho. Não pode sair do horário, tem que ser na jornada de trabalho dos trabalhadores, não pode ser fora disso aí, certo? Apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representantes de empregador e dos empregados em número a ser definido pela comissão eleitoral, que é a CE, né? A eleição ela deve ocorrer por meio eletrônico. O empregador ele deve guardar todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração e a comissão eleitoral ela deverá organizar uma nova votação no prazo máximo de 10 dias, ou seja, se 50% daqueles empregados não votarem, a comissão eleitoral ela deve
organizar uma nova eleição para que todos consigam, para que um número maior de empregados possa participar daquela eleição, para que haja, né, uma apuração dos votos, correto? As denúncias sobre os processos eleitorais deverão ser protocolizadas ou protocoladas na unidade descentralizada no Ministério do Trabalho, até 30 dias após a data de posse dos membros. É importante salientar que essa eleição ela pode ser suspensa, ela pode ser cancelada, ela pode ser, como é que eu posso dizer, anulada. Caso ocorra alguma denúncia de alguma irregularidade, ela pode ser anulada sim, tá? Compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção e proceder à anulação quando for o caso, certo? É o que eu acabei de falar. Em caso de anulação, a empresa convocará uma nova eleição no prazo de até 5 dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores. Quando a anulação se der antes da posse do membro, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior quando houver até a complementação do processo eleitoral. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver o maior tempo de serviço no estabelecimento, ou seja, aquele que está mais tempo na casa é que vai ter a chance de assumir. E os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando a nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Bem, gente, é isso. É um resuminho. Isso aqui vale salientar que é apenas um resumo, tá? Da parte do processo eleitoral da CIPA, certo? E a CIPA, a norma dela é a norma regulamentadora 05, tá? Para quem quiser, pesquisa um pouco mais lá. E me sigam lá no Instagram, meu canal é Trabalhando com Segurança, tá? No Instagram. Quem gostou do vídeo, dá um like aí. E se gostou do canal, segue aí no canal também e valeu!